Sabe essas cenas que se passam na prisão? É sempre um clássico da TV, afinal é comum penitenciárias serem retratadas em sucessos de bilheteria, principalmente dramas, suspenses e filmes históricos. São também temas de clássicos literários e alvo de diversos debates polêmicos na atualidade. Mas você sabe como, de fato, surgiu a pena privativa da liberdade? Na história da humanidade, os sistemas de punição sempre estiveram presentes em conjunto com a sociedade e se transformaram com o passar do tempo, não se sabendo ao certo o momento em que surgiram. Se tem informações do uso das prisões desde a antiguidade, por exemplo, nos registros bíblicos históricos em que o apóstolo Paulo por diversas vezes foi preso por pregar pelo território do Império Romano. Privar alguém de sua liberdade era comum nessa época, porém tais penas, em sua maioria, apenas detinham o delinquente para evitar a sua fuga, para que então, posteriormente, ele viesse a ser executado ou sofresse punições mais severas. Tais práticas tiveram seu auge no período da Idade Média, onde diversas formas de castigo foram desenvolvidas com essa finalidade. O tipo de pena que prevaleceu desde os primórdios até meados do século XVIII foi o suplício, caracterizado por punições severas e desproporcionais ao crime cometido, em que o indivíduo era exposto ao público e submetido a torturas para servir de exemplo para a população, incitar o medo e também conservar o poder do soberano. Com a influência do iluminismo na Idade Moderna, pessoas como Cesare Beccaria começaram a questionar o modelo punitivo e com o tempo as revoltas populares pelos métodos usados também surgiram. Houve então a necessidade de uma reforma penal. Beccaria foi contra a pena de morte e defendeu que a privação da liberdade civil seria a melhor forma de punir, afastando o sujeito da sociedade para que a moral e a ética do meio social fossem restauradas, enquanto o criminoso refletia sobre os seus atos. Segundo Kleber Masson, o cárcere como instrumento espiritual de castigo foi desenvolvido pelo direito canônico e tinha como finalidade punir religiosos em pecado através do isolamento, pois através do sofrimento e da solidão, a alma do homem se depura e purga o pecado. Esse conceito inspirou o conceito de prisão que temos hoje. De acordo com o pensamento antigo da Igreja, a prisão penal não se destinava a castigar o condenado, mas levá-lo ao isolamento propício e à reflexão salvadora e impedir que ele pudesse exercer más influências ao rebanho. Com o passar do tempo, a pena privativa da liberdade se estabeleceu. Porém, devido à superlotação carcerária e à alta taxa de reincidência, o sistema penitenciário brasileiro tem sido alvo de diversas críticas quanto à sua eficácia. Essas particularidades históricas deram o contorno para o atual sistema de privação de liberdade que conhecemos. A punição passou a constituir-se em um método e uma disciplina. Eliminou-se as variadas penas de tortura e de humilhação moral e física do sujeito. A lei penal passou a se propor a uma função de prevenção do delito e da readaptação do criminoso. A prisão passa a fundamentar-se teoricamente no que hoje é: privar o indivíduo de liberdade para que ele possa aprender através do isolamento, retirá-lo da família e de outras relações socialmente significativas para levá-lo a refletir sobre seu ato criminoso, tornando então o reflexo mais direto de sua punição. Se você não tem essa capacidade, preciso me controlar antes que eu também fique louco.